Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Projeto Semear. Meu nome é Fabiana e eu estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento a respeito do Power BI. Hoje eu tenho duas dicas para poder passar para vocês. A primeira, nós vamos aprender a importância e como fazer um relacionamento. E a segunda dica, eu quero ensinar vocês a utilizar a função como criar um calendário no DAX. Vamos lá, então? Vou partilhar minha tela com vocês. Bom, você que já conhece o nosso canal ou que está vindo pela primeira vez, né, o Projeto Semear, ele foi criado, né, com a intenção de compartilhar mesmo, de compartilhar conhecimento, compartilhar experiências com as pessoas gratuitamente. Então, nós queremos que você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, de você que está em busca do primeiro emprego, ou você que sabe que precisa se capacitar, que sabe que aprender a utilizar o Power BI é hoje um diferencial, nós queremos contribuir com o seu crescimento, mas também queremos te incentivar para que você possa compartilhar o que você sabe com as outras pessoas. Essa é a minha proposta hoje, te ensinar, compartilhar, semear na sua vida. E eu acredito que você é uma boa terra e que a semente que eu vou lançar hoje, ela vai dar frutos. Vamos então para a aula prática. Bom, no Power BI é muito importante que você saiba fazer relacionamentos. Porém, antes de ensinar vocês a como fazer os relacionamentos, eu vou ensinar vocês a criar uma tabela calendário através do DAX. Observe que nós estamos aqui com a minha tela do Power BI, né? A minha área de trabalho está vazia, não tem nenhum visual construído ainda. Observe aqui que no painel, né, chamado Campos, nós temos aqui as nossas fontes de dados. Bom, eu fiz uma carga de arquivos TXT, arquivos do Excel e fiz uma programação de leituras de pastas. O arquivo de categoria é um arquivo de origem TXT. O arquivo de tabela de preços, né, a tabela de menção, tabela de preços, é um arquivo que teve a sua origem vinda do Excel. E o arquivo, né, a tabela produção anual, ela é o quê? Existe uma pasta que contém uma série de arquivos em Excel e eu fiz uma programação para que o Power BI fizesse a leitura dessa pasta, consolidasse esses dados, transformasse esses dados em uma única tabela para que eu possa utilizar aqui no meu relatório. Se você quiser aprender a como fazer a carga do Excel, a como fazer, né, a carga, essa conexão entre uma pasta, programar a leitura de uma pasta, você pode assistir a nossa videoaula referente ao curso do Power BI para iniciantes. Tá? Eu dou uma dica, o curso dura mais ou menos 2 horas e você pode aprender a criar um painel do zero e você vai aprender a carregar essas fontes de dados, arquivos TXT, arquivo em Excel e a programar a leitura de pasta. Mas o foco da nossa aula hoje é falar sobre relacionamentos e aprender a construir a tabela calendário. Bom, na tabela F-Produção, é a única tabela das minhas fontes de dados que tem uma coluna chamada data, que contém datas das informações que foram carregadas. Então, eu vou criar agora uma tabela através de uma função do DAX, onde ele vai analisar todas as fontes de dados e ele vai verificar se existe datas nessas fontes. Caso tenha, ele vai consolidar e vai colocar essas datas todas em uma coluna só. E eu vou poder utilizar essa tabela calendário para poder fazer relacionamentos e para poder utilizar essas informações nos filtros e nos meus visuais. Primeiro, então, a dica que nós vamos fazer é construir a nossa tabela calendário. Como eu faço isso? Bom, aqui dentro do Power BI, nós temos aqui a parte de relatórios e logo abaixo, no canto superior esquerdo, nós temos a opção Dados. Você pode clicar em Dados. Quando você clica em Dados, ele vai abrir aqui uma opção chamada Ferramentas de Tabela.
Em ferramentas de tabela, você pode clicar aqui na opção Nova Tabela. Nós vamos criar uma tabela calendário. Quando você clicar, ele vai abrir aqui para você, na barra de fórmulas, uma opção para que você possa construir a sua função. Você vai colocar uma fórmula que vai gerar uma tabela. Eu vou renomear a minha tabela e eu vou chamá-la de calendário. E agora eu vou colocar a minha função. Para você criar uma tabela de calendário, você vai utilizar essa função. Quando você começa a escrever, ele já vai te mostrar uma lista de funções que comece, né, com, eu coloquei CAL, né, cal, e aí ele mostrou aqui quais são as listas de funções. Apareceu 3 funções. Eu quero utilizar a última, que chama calendar auto, que diz o quê? Retorna automaticamente uma tabela com uma coluna de datas calculadas para o modelo. Então, para todo modelo, referente a todas as fontes de dados, ele vai gerar uma única tabela com todas essas datas. Então, eu clico em calendar auto, ele vai abrir, né, o nome da função como parênteses, e aí o que eu tenho que fazer? Eu vou fechar o meu parênteses. Eu não vou colocar nenhum tipo de filtro de datas ali. Eu quero que ele gere uma tabela com todas as datas disponíveis no meu modelo. Você clica em Enter e ele vai criar a sua tabela. Observe que aqui, olha, na aba Campos, apareceu aqui de calendário. Eu vou clicar na setinha e olha aqui, olha, a minha coluna, a minha tabela com a coluna Date foi criada. E eu tenho aqui todas as datas disponíveis no meu modelo, né? Nas minhas fontes de dados. Se eu carregar agora uma nova fonte de dados que contém, por exemplo, informações referentes ao ano de 2020, observe que aqui, olha, eu vou arredar aqui até o final, ele está aqui até o ano de 2019. Então, se eu carregar uma fonte de dados com informação de 2020, sabe o que vai acontecer? Ele vai alimentar aqui as datas até 2020. E assim eu sempre vou ter as minhas informações de datas atualizadas e de acordo com o meu modelo. Prontinho, já aprendemos aí a primeira dica, como criar uma tabela calendário. Eu vou vir aqui ó, em relatórios no canto superior, observe que a de calendário está aqui disponível. Perfeito? Agora vamos aprender a fazer o relacionamento, onde eu vou fazer com que fontes de dados diferentes se comuniquem, para que eu consiga montar um visual com todas as informações disponíveis no meu Power BI. Então, eu vou vir aqui no canto superior esquerdo e vou escolher a última opção, que é a chamada modelo. Quando eu clico em modelo, observe que ele vai me mostrar umas caixinhas. Cada caixinha representa uma fonte de dados. A tabela de calendário que eu acabei de criar, o Power BI ele também cria uma caixinha para essa nova tabela que foi criada através de uma função do DAX e ele fica aqui disponível. E eu posso utilizar essa tabela para poder fazer relacionamentos com outras. Bom, eu tenho aqui uma tabela chamada de categoria, que a origem dela foi um arquivo TXT. Eu tenho uma tabela de preços, que teve sua origem em um arquivo em Excel. E eu tenho uma outra tabela, produção anual, que é a leitura de uma pasta que contém vários arquivos em Excel que foram consolidados e foram transformados em uma única tabela. Como que eu faço um relacionamento? Para fazer um relacionamento, eu preciso de ter em cada tabela uma coluna com pontos comuns. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas tabelas que têm a letrinha D na frente. Nós temos dois conceitos dentro do Power BI. Existem tabelas que nós chamamos de dimensão, que são todas essas tabelas que têm a letra D na frente, que são tabelas que têm dados, né, que não se repetem. Não existe dados duplicados. Então, eu tenho a informação X e eu só vou ter o X uma vez. Eu não tenho X, depois X de novo, X outra vez. Né? Eu só tenho essa informação uma vez. Ao contrário, nós temos agora um outro tipo de tabela, que é a tabela fato, onde nós colocamos um Fzinho na frente. Essa tabela,
ela tem dados duplicados. E esses dados duplicados, eles estão presentes nas tabelas de menção. Então, eu tenho informações aqui da tabela de preço, que é uma tabela que tem dados que não se repetem, eu tenho informações daqui que estão se repetindo nessa tabela F produção, que é a tabela que tem os dados que são alimentados no dia a dia. Então, sempre que eu for fazer um relacionamento, eu vou pegar as minhas informações, eu vou partir da minha tabela de menção para a tabela fato. Eu vou buscar de um dado específico que está aqui e eu vou procurar essas informações aqui na minha tabela fato, que tem dados duplicados e várias informações. Eu posso fazer 3 tipos de relacionamento. Eu posso fazer o relacionamento de 1 para 1, onde eu vou achar um dado exclusivo em uma outra tabela e vou achar um dado exclusivo. Eu posso fazer o relacionamento de 1 para muitos, onde eu tenho um dado exclusivo na minha tabela de menção e eu vou buscar muitos dados que se repetem referente àquele item na minha tabela fato. E eu posso fazer o relacionamento de muitos para muitos. Quando eu vou fazer, por exemplo, um relacionamento de uma tabela fato com uma outra tabela fato, que eu tenho dados que se repetem em uma e tenho dados que se repetem na outra. Por experiência, eu dou a dica para vocês, sempre façam um relacionamento de uma tabela de menção para uma fato e utilizem mais de 1 para 1 ou de 1 para muitos. Eu sempre organizo meu modelo, o meu projeto, para que eu utilize a opção de 1 para muitos. Dessa forma, dificilmente, na verdade eu nem erro, nunca ele vai me trazer um dado errado. Vamos aprender a fazer o relacionamento. Primeiro relacionamento. Vou fazer um relacionamento da tabela de categoria com a F produção. Eu tenho aqui, qual é a informação comum que eu tenho nas duas? Eu tenho a coluna tipo de serviço e aqui eu tenho a coluna tipo de serviço. Eu já sei, porque eu conheço a minha fonte de dados, eu já sei que as informações são as mesmas. Então, como eu faço? Eu clico aqui em tipo de serviço e eu vou arrastar até a coluna tipo de serviço. E aí o Power BI vai fazer o relacionamento. Observe nesse símbolo, ó, quando você passa o mouse, ele está mostrando qual é os campos onde eles estão, né, se conectando. Ele fez um relacionamento com aquelas duas colunas e ele está buscando o quê? De 1 para muitos. Ok. Agora, eu vou fazer um relacionamento da coluna tabela de preços com a F produção. Eu também vou utilizar o tipo de serviço, vou arrastar aqui, ó, tipo de serviço. Pronto, já fiz mais um relacionamento. A F produção está se comunicando com a D categoria e a F produção está se comunicando com a tabela de preços. Eu consigo agora fazer funções no DAX, eu consigo, em um mesmo visual, colocar informações de uma tabela e da outra. É muito legal. E agora eu tenho a tabela de calendário. Em qual das 3 tabelas eu tenho uma coluna de data? Apenas na tabela F produção anual. Então, sempre vou partir da dimensão para fato. Então, eu vou pegar a minha tabela de calendário e vou arrastar aqui para a minha tabela data. E eu formei mais um relacionamento de 1 para muitos. Vamos supor que você errou, que você não queria fazer esse relacionamento. Basta clicar em cima aqui do símbolo e clicar em excluir. Outra coisa, se você quiser ver as propriedades, é só você clicar aqui e ele vai abrir a caixinha com as propriedades. O que ele está mostrando? Olha, foi feito um relacionamento entre a tabela F produção anual, utilizou a coluna data, com a tabela de calendário utilizando a coluna data. Foi feito um relacionamento de muitos para um, ou de um para muitos, né? E a direção foi em um único sentido. Está tudo ok? Aqui você consegue ver no detalhe qual é o tipo de relacionamento que foi feito. Agora, as tabelas estão conectadas. A tabela F produção, que tem os dados que se repetem, que eu vou conseguir fazer as interações, ela já está relacionada aqui com todas as tabelas de dimensão e assim eu consigo montar os meus visuais. Vou só mostrar na prática rapidamente como que ficaria. Por exemplo,
E agora eu tenho aqui, vou pegar aqui um visual, vou pegar aqui uma tabelinha, eu vou colocar aqui neste gráfico, por exemplo, soma de vendas, e eu vou colocar aqui a data, eu vou pegar a tabela de calendário e vou colocar aqui no eixo. Eu quero ver a soma de vendas por ano, por exemplo. Aí eu vou utilizar aqui, tá vendo que está escrito ano, trimestre, data? Eu vou tirar aqui e eu quero que ele me mostre só por ano, tá? Não quero que ele me mostre de outra forma. Eu estou utilizando informações da F produção com a D calendário, ó. Vou vir aqui no rótulo, no rolinho, vou ativar os rótulos de dados e olha, observe que ele está me mostrando essas informações. Outra coisa, agora eu vou criar aqui rapidamente um filtro, uma segmentação, vou colocar aqui do lado, e eu quero saber qual foi a soma de vendas por categoria. Observe que a categoria é uma outra tabela, porém eu fiz um relacionamento, e aí eu consigo fazer com que uma tabela se comunique com a outra. Eu posso pegar aqui a categoria, vou colocar aqui no campo, e eu posso vir aqui, olha, vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra, itens, para que vocês consigam enxergar. Bom, agora ficou grande. E eu vou fazer um filtro, eu quero saber para a categoria corporal. Olha lá, olha, o meu gráfico está interagindo. Olha que legal, entendeu? Tudo isso acontece porque eu fiz um relacionamento. Se eu não tivesse feito um relacionamento, eu vou cancelar o relacionamento que eu fiz com a tabela de categoria. Vamos ver o que vai acontecer. Vou vir aqui de categoria e vou cancelar este relacionamento. Excluir. A F produção não está mais comunicando com a D categoria. Agora eu vou vir aqui no meu visual. Estou marcando aqui, olha só, nada acontece. Por quê? Um relacionamento não foi estabelecido. É para isso que o relacionamento serve. Agora eu consigo criar funções no DAX, onde eu pego as informações de uma tabela e utilizo na outra, e assim por diante. Ok? Gostaram da dica? Espero que seja muito útil para vocês e não se esqueçam sempre de fazer os relacionamentos no seu projeto. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e um abraço e até a próxima dica do Power BI, do Projeto Semear. Até mais.